E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro que, olha, já mudou a forma como muita gente enxerga os relacionamentos. As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. A missão dele é bem direta, mas super poderosa. Nos ensinar a demonstrar amor de um jeito que a outra pessoa realmente sinta, que ela entenda, sabe? Para a gente começar, vamos voltar para um sentimento que, nossa, acho que todo mundo aqui conhece bem. Aquele êxtase, sabe? Aquela sensação que toma conta de tudo quando a gente se apaixona. É uma experiência fortíssima, quase mágica. E é bem isso, né? Nessa fase inicial, a gente fica quase obcecado. O mundo parece que gira em torno daquela pessoa, e cada segundo junto é como se a gente estivesse flutuando. O Chapman descreve essa euforia toda como algo quase instintivo. A pessoa amada parece simplesmente perfeita, sem defeitos. E a gente vive naquela ilusão de que aquele sentimento vai durar para sempre. A gente acredita que o nosso amor é diferente, que com a gente não vai acabar. Só que a gente sabe que essa euforia toda não dura para sempre, né? Uma hora, a realidade meio que bate na porta. E isso nos leva direto para a pergunta central que um homem, que já tinha se divorciado 3 vezes, fez para o Gary Chapman dentro de um avião. Essa é a pergunta, né? Aquela que fica ecoando em tantos relacionamentos. Aquele amor que parecia tão real, tão inabalável, de repente parece que some no ar. O que acontece? Para onde vai toda aquela mágica? E a resposta, segundo a pesquisa, pode ser resumida em um número que talvez seja meio surpreendente: 2 anos. E por mais que pareça um número meio aleatório, existe uma ciência por trás disso. O que a pesquisa mostra, na verdade, é que essa paixão avassaladora não foi feita para durar para sempre. É uma fase temporária, talvez até programada biologicamente só para nos unir. E o fim dessa fase, olha só, não é um fracasso, é uma mudança que já era esperada e, na verdade, é até necessária para algo mais profundo nascer. E é exatamente aqui que está o pulo do gato do livro. O fim da paixão não significa o fim do amor. Muito pelo contrário, é o ponto de partida para algo mais real, o que o autor chama de amor verdadeiro, um amor intencional. Olha só que interessante essa comparação. Se apaixonar é algo que simplesmente acontece, né? É um instinto, a gente não controla. Agora, o amor verdadeiro, esse é uma escolha. É uma decisão consciente de dedicar nossa energia para o bem-estar de outra pessoa, mesmo depois que aquela euforia toda passa. Para a gente entender como fazer essa escolha na prática, o Chapman usa uma metáfora que eu acho genial, a do tanque de amor emocional. Pensa num carro. Ele precisa de combustível para andar, certo? Com a gente é a mesma coisa. A gente precisa se sentir amado para funcionar bem. Depois que a fase da paixão acaba, a gente precisa escolher conscientemente manter o tanque do nosso parceiro ou parceira sempre cheio. Ok, beleza. Mas como é que a gente faz para manter esse tanque sempre cheio? É aqui que entra a ideia principal do Chapman, a das linguagens do amor. Sabe o que é mais curioso? Muitas vezes, o esforço para amar existe, ele é sincero de verdade. O problema é que a gente fala a nossa própria linguagem e fica sem entender porque a outra pessoa não está recebendo a mensagem. É como tentar falar português com alguém que só entende chinês. Só a sinceridade não adianta. E aí o Chapman mapeou o que ele chama de as 5 linguagens emocionais principais. Para algumas pessoas, o que enche o tanque são palavras de incentivo. Para outras, é ter atenção total. Tem gente que se sente amada com um presente mesmo que simples, ou com uma ajuda prática no dia a dia. E para outros, nada supera um abraço. O segredo é descobrir a nossa linguagem principal e a da pessoa que a gente ama. E a partir daí, aprender a falar a língua dela. Então vamos dar uma olhada em cada uma delas para a coisa ficar mais clara. Vamos começar com a primeira, que talvez seja a mais direta de todas: palavras de afirmação. Para quem tem essa como a linguagem principal, as palavras, nossa, elas têm um peso gigantesco. Elogios sinceros, palavras de apoio, de apreciação, são como o combustível de autooctanagem para o tanque de amor dessa pessoa. O Mark Twain resumiu isso perfeitamente, né? Para quem fala essa língua, palavras de encorajamento não são só coisas legais de se ouvir, elas são vitais. E pensem bem, isso não vale só para o amor romântico. Pensa no trabalho. O reconhecimento verbal de um colega ou de um chefe pode mudar completamente o dia de uma pessoa, motivar muito mais do que a gente imagina. E dentro dessa linguagem ainda existem dialetos. Não é só elogiar. São as palavras que encorajam, que dão coragem para a pessoa ir atrás de algo. São as palavras ditas com bondade.
porque o tom de voz muda tudo. E são as palavras humildes que transformam uma exigência num pedido. É uma forma de comunicação muito mais poderosa. Tem uma história no livro sobre uma esposa que passou 9 meses pedindo, quase implorando, para o marido pintar o quarto. E nada. Mas quando ela mudou a tática e começou a afirmar o que ele fazia de bom, as coisas mudaram. Isso mostra que, às vezes, as palavras preparam o terreno para as ações. E por falar em ações, essa é a outra linguagem, as formas de servir, fazer algo pela pessoa. As outras são qualidade de tempo, que é a atenção plena, receber presentes, que é o símbolo do afeto, e o toque físico, que é a conexão através do contato. Então, a ação prática, o que a gente pode fazer hoje, pode ser algo tão simples quanto isso. Pode ser um elogio sincero para quem precisa de palavras. Ou pode ser deixar o celular de lado por meia hora para dar atenção, ou comprar uma lembrancinha sem data especial, ou lavar a louça, ou simplesmente dar um abraço apertado. O importante é descobrir a língua de quem a gente ama e dar o primeiro passo para falar. E agora, com essas 5 linguagens em mente, essa reflexão final fica ainda mais forte. Entender que o amor de verdade exige esforço e aprendizado é o primeiro passo. Mas o segundo, e talvez o mais importante, é se perguntar: será que estamos mesmo falando a língua de quem a gente ama? Ou será que a gente está só gritando no nosso próprio idioma completamente perdido na tradução? Essa análise e o roteiro que a gente viu aqui foram uma criação do canal Terceiro Cérebro, um canal feito para a gente pensar junto. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, se abriu alguma ideia nova, não esquece de curtir, comentar com a sua opinião e, claro, compartilhar com quem precisa ouvir isso. E o mais importante de tudo, se inscreve no canal. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo essas reflexões. Combinado? Até a próxima!